Olá! No Se Liga na Saúde de hoje, iremos falar sobre o assunto que sempre traz polêmica quando debatido. Um dos assuntos que, entre a totalidade das situações analisadas pela bioética, ele é um dos mais discutidos. Assim, trouxemos alguns estudiosos para discutir sobre o aborto. Sabemos que o aborto é um tema que sempre que discutido gera polêmica por conta das declarações das pessoas. Então aqui, nesse momento, eu gostaria de saber o que vocês podem nos dizer sobre o tema, que infelizmente ainda hoje é um tabu na nossa sociedade, principalmente por ser um país religioso com uma grande composição de católicos e evangélicos, que querendo ou não, tem uma certa influência em cima da opinião do indivíduo sobre o aborto. Aqui a gente tem um representante do Ministério da Saúde, o pesquisador Alex Viana. Você poderia falar sobre o aborto aqui no Brasil? As pessoas ainda têm dificuldade de discutir sobre o tema? O abortamento é representado como um grave problema de saúde pública. Considerando apenas o território nacional, a estimativa é que ocorram anualmente mais de 1 milhão de abortamentos induzidos, uma das principais causas de morte materna no país. A proporção que fizeram aborto, bem como outros fatos cumulativos relacionados à vida reprodutiva, cresce com a idade. Essa proporção varia de 6% para mulheres com idades entre 18 e 19 anos a 22% entre mulheres de 35 a 39 anos, evidenciando o quanto o aborto é um fenômeno comum na vida reprodutiva das mulheres. A análise desta proporção permite inferir que, ao final de sua vida reprodutiva, mais de 1/5 das mulheres no Brasil urbano já abortaram. Sempre irão existir divergências de opiniões entre a população. Todos nós pensamos diferentes. Além de que, também existe religião, influenciadores e outros fatores que podem formular opiniões. Mas o aborto ou qualquer outro problema de saúde pública não deve ser discutido como se fosse uma guerra de opiniões entre A e B. O problema está aí, todos podem ver. O aborto, principalmente ou provocado em más condições, pode causar algumas lesões e gerar intensas sequelas à mulher, podendo culminar com a sua morte. E o aborto clandestino? Aqui no Brasil, por quem são feitos e qual o perfil da mulher que procura esse tipo de procedimento e qual o principal motivo da procura? Quem vai falar um pouco sobre esse tópico é o pesquisador Matheus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 2 dias uma mulher morre no país vítima de aborto clandestino. Mais de 1 milhão de mulheres no país se submete a aborto clandestino atualmente. Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto realizada em 2010 pela antropóloga Débora Diniz e pelo sociólogo Marcelo Medeiros, mais de uma mulher em cada 5 mulheres entre 18 e 39 anos de idade já recorreu a um aborto na vida. O que tem por trás dessas mortes é um verdadeiro quadro social que grita ignorância, descaso, ausência de educação, falta de seriedade e imparcialidade no que tange o assunto onde a vida humana estará em jogo. De acordo com a medicina, a gravidez pode ser interrompida em até 12 semanas de gestação, o que equivale a 3 meses aproximadamente. Tão logo se descubra uma gravidez indesejada ou impossibilitada de vingar, deve-se apressar os trâmites para a interrupção, pois o tempo é o maior aliado nesses casos. Porém, a nossa legislação arcaica e fundamentalista criminaliza mulheres que interrompem a gravidez, mas não todas, visto que a questão social é fator definitivo na condenação das mulheres nesse processo. Como eu falei no começo, a gente sabe que o Brasil ainda é um país muito religioso e que a religião tem grande influência na vida das pessoas. Sobre a relação entre o aborto e a religião aqui no Brasil, ainda é possível encontrar pessoas que se postam contra o aborto por conta da sua religião? A teóloga Bruna Estácio pode falar um pouco sobre essa relação e nos dar um direcionamento sobre isso. Bom, a opinião sobre o aborto na Igreja Católica, ela abomina o aborto e também qualquer outro método de impedir a vida. Para Deus, a vida, principalmente a vida humana, é sagrada, encaixando-se aí o feto, pois não se tem noção de quando o espírito se faz presente no mesmo, mas se tem noção de que é uma vida, que tem o mesmo direito de viver de quem o gerou. Deus, como todos sabemos, é o autor da vida, portanto, só Ele tem o direito de ceifá-la.
e abominando também os métodos contraceptivos, que são de origem antinatural, pois impedem a procriação, sendo eles coito interrompido, pílulas e injeções e métodos de barreira. A união sexual deve ser aberta para a procriação, senão deixa de ser um ato de amor e passa a ser um ato de egoísmo. Temos aqui presente a advogada Márcia Maia, representante da OAB. Doutora Márcia, gostaria de saber um pouco mais sobre os aspectos legais da lei do Código Penal brasileiro sobre o aborto. O artigo penal brasileiro é da década de 40. O artigo 128, inciso 1, o aborto é realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. O inciso 2, que é o aborto sentimental ou humanitário, é o aborto autorizado, que é aquele quando a gravidez é resultante do estupro. É esse o aborto típico e jurídico que estão previstos em lei e não são puníveis. Para finalizar, o pesquisador Adélio contém dados de uma pesquisa realizada com internautas. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa pesquisa. Numa recente pesquisa realizada com internautas, tivemos a oportunidade de levantar alguns dados sobre o assunto, onde 46% disseram que sim, que são a favor do aborto, e apenas 51,2% disseram que são contra, onde tivemos também 2,4% onde não quiseram opinar. Uma próxima pergunta buscou verificar a influência da religião na hora de opinar sobre o assunto, onde 78% alegaram que não tiveram influência da religião ao opinar sobre o assunto, e apenas 22% expressaram que suas opiniões têm influência da religião. Um fato bastante interessante também é que uma próxima pergunta visou verificar que a maioria das pessoas se mostraram a favor do aborto quando a gravidez era em decorrência de uma violência sexual, onde aí verificamos que o contexto pode ser um fator decisivo na hora de decidir pelo aborto. Então esse foi mais um Se Liga na Saúde, que trouxe um tema muito importante que deve ser posto em debate. Muito obrigada pela presença e audiência de vocês.